A seleção brasileira pipocou no primeiro jogo da Copa? Quando eu era mais novo, a gente chamava de pipocar aquele momento em que a pessoa tremia nas bases, ficava bastante nervosa e não conseguia fazer aquilo que normalmente ela fazia bem. E assistindo ao jogo do Brasil contra o Marrocos, eu fiquei me perguntando se será que aquele mau desempenho que nós vimos nos jogadores brasileiros não estavam relacionado a mais a psicológico do que necessariamente algo técnico. Muitos jogadores foram questionados sobre a má atuação da equipe. E poucos falaram diretamente sobre aquilo que parecia estar na frente dos olhos de muitos de nós. O técnico chegou inclusive a comentar de uma maneira mais indireta, alguns jogadores também, mas todos nós percebemos, inclusive praticamente todos os repórteres perguntaram sobre isso. Eles perguntaram especificamente sobre a ansiedade. E se os jogadores e a comissão técnica não entenderem exatamente o que aconteceu naquele jogo, o que vai nos fazer acreditar que o próximo será melhor? Na verdade, eu acredito que se eles não entenderem o que eu vou te explicar aqui, o desempenho do Brasil pode piorar ainda mais. Existe um fenômeno psicológico que nós chamamos de shocking under pressure, que é a gente engasgar sob pressão. Quando a gente tem aquela trava, aquele bloqueio, aquela dificuldade frente a uma pressão social. Isso acontece com frequência quando alguém precisa apresentar um trabalho, por exemplo, falar em público ou passar por uma situação de alta cobrança. Inclusive, muitos homens enfrentam dificuldades na hora H por um mecanismo muito parecido. Parte daquilo que nos deixa travado nesses momentos é o desejo da gente não errar. E existe uma ironia aí. Quanto mais nós pensamos em não errar, maiores são as chances da gente cometer o erro. Isso acontece por diversos motivos, mas principalmente quando temos dificuldades de lidar com os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias preocupações. Após o jogo, inclusive, o Igor Thiago, o atacante da seleção, atribuiu parte da ansiedade ao fato de que muitos jogadores estarem na sua primeira Copa do Mundo. Isso até pode nos explicar, mas ajuda praticamente em nada a encontrar uma solução. Porque se fosse apenas uma questão de experiência, a solução seria bem simples. Então vamos tirar os novatos e vamos colocar os mais experientes. Mas lidar com a ansiedade não é apenas ter experiência, mas sim é saber nós transformarmos as experiências em aprendizados. E eu não vi praticamente nenhum jogador que foi entrevistado falando sobre o que aprendeu com aquela partida. Além do Vini Júnior repetir inúmeras vezes para diferentes perguntas que o time precisava se adaptar. Isso me chama a atenção porque a forma como nós explicamos o mau desempenho influencia e muito no que acontecerá na próxima tentativa. Nossa explicação, ela pode nos ajudar a evoluir ou pode nos deixar ainda mais ansiosos. Quando você vive uma experiência de fracasso e este fracasso te abala de tal maneira que te leva a evitar desafios parecidos no futuro, quando surge uma nova oportunidade, você provavelmente vai desperdiçá-la, você vai evitar, você vai fugir. Ou, se não tem como fugir, você vai chegar muito menos preparado e ter um pior resultado, um pior desempenho. E assim nasce um ciclo que a gente só consegue encerrar quando nós olhamos com mais honestidade para nós mesmos e reconhecemos que nós precisamos mudar uma atitude frente aos desafios. Não é mais o mundo, a equipe, o outro, o técnico, o adversário, o juiz, sou eu quem precisa mudar. E agora eu quero saber de você. Você acha que o problema da seleção foi tático, foi técnico ou foi psicológico? Coloca aqui nos comentários, me deixe saber. E segue esse perfil aqui também para mais vídeos e conteúdos sobre psicologia e comportamento humano.